Ó, quarto ano, então nós vamos fazer a correção da nossa tarefinha, que é no caderno de atividades, na página 5 até a página 7. Então, a interpretação de texto e também o discurso direto e indireto. Então, o título do nosso texto é, olha lá, a nossa unidade é Quem se comunica descomplica, e o nome lá do nosso texto, olha lá. Leia um trecho do livro Carta Errante, A Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante, de Mirna Pinsky. Pode começar, vamos lá, Laura, pode começar a leitura para a professora. Pedro Boné não saberia dizer quantos serões tinha feito por causa daquela carta. Continua o André. Nem quantos telefonemas seu sucesso tinha dado. Isadora. Começou a pensar que teria de se render e Não dá pra escutar. Ainda tá muito baixo, Pro. Não dá pra Gente, escutar é só nada. vocês acompanharem e ela continua a leitura. Vai lá, Isa, pode ir. Começa novamente, Isa. Começou a pensar que teria de se render e devolver a carta ao remetente. Continua a Isadora, a Yasmin. Yasmin. Oi, Pro. Pode continuar a leitura. Pro. É que eu não tinha ainda abrido na José. página. Vai lá, José. Pois agora uma outra coisa começava a preocupá-lo. Podia ser impressão sua, mas as palavras do envelope pareciam estar clareando. Francisco. É logo agora. Francisco. Mateus. E logo agora que tinha localizado o amigo de um amigo, do dono do restaurante ao lado do correio que já tinha estado Israel. do dono do restaurante ao lado do Israel. Então, se puder ajudar a ler o nome da cidade. A Helena. Tinha que se apressar e mais tarde, naquela noite fria de começo de junho, resolveu seguir pela última pista. Raíssa. Num prédio começo de junho, resolveu seguir uma última pista. Num prédio no Cambúcio, não no primeiro, nem no 10º andar, mas no 8º andar do número 158 na rua Independência. Uma garota entendeu a seu telefonema. Beatriz. Tem muita convicção, mas achando que talvez pudesse encontrar ajuda. Perguntou-se a ela que não conhecia alguma Luciana naquele prédio. Pode continuar, Beatriz. Para sua alegria, havia sim, era amiga da tal garota e morava no 10º andar. Tayla, continua. Claro que era uma pista pequena, pois Luciana não é
propriamente um nome incomum. Mas para Pedro Boni, ardente torcedor do Palmeiras e fervoso Papai Noel das caras perdidas, aquilo pareceu um forte indício de estar se aproximando do final da busca. Como sempre lhe dizia seu chefe, torcer para o Palmeiras torna o sujeito um otimista irrecuperável. Continua, Elô. Heloísa. Elô? Gustavo Ribeiro, pode ler para a professora? Assim, no sábado, Gustavo. Maria Alice, pode ler para a professora? não dá para escutar não, prof. Continua, Isadora, para a professora. Assim, no sábado, estacionou seu carro na frente do prédio e tocou a campainha. Pode continuar, Isadora. Aguardou alguns minutos até o zelador acabar de atender uma senhora e se comunicar com ele pelo interfone. Continua para a professora o André. Oi, prof. Teve algum trabalho em convencer o rapaz a deixá-lo entrar, pois aquela história de carta mal endereçada não parecia muito conveniente. Convincente. José. Acabou subindo no elevador atulhado com 2 malas, uma sacola e uma gaiola de passarinho que a senhora carregava. Pedro Henrique, pode continuar. Pedro Henrique. Helena, pode continuar para a professora. Como iam para o mesmo andar, Pedro Boné retirou as malas enquanto ela segurava o elevador. Beatriz. Como iam para o mesmo andar, Pedro... espera. Uma porta. Uma porta se abriu e apareceu uma garota moreninha, magrinha, com uma porção de sardas no nariz. José. Cadê? Ela é exatamente como eu imaginei, pensou Pedro. Mas a menina não parecia estar esperando por ele, pois pulou no pescoço da velha senhora, gritando: Vovó, vovó, que bom que você chegou. A velha senhora piscou um olho e disse: Surpresa para todo mundo. Só você ficou sabendo quando recebeu minha carta, não é, minha linda netinha? E sapecou-lhe 2 beijos. Laura. Acho que não sabia não, disse Pedro, enquanto as duas se perguntavam mutuamente. Quem é ele? E o que faz com minha carta na mão? Ainda ajuntou a senhora. Continua, Tayla. Vovó Lia olhou o envelope que ele estendia, com o endereço do remetente, quase apagou e falou: Puxa, escrevi esta carta em abril. Que correio demorado! Eu sempre digo para sua mãe que é mais rápido levar as notícias pessoalmente. Muito bem, parabéns para quem participou, né?
e está aí atento à leitura. Muito bem, parabéns para vocês. Esse texto é da Mirna Pinsky, né? Carta Errante, vovó, a avó atrapalhada, menina aniversariante. Aí São Paulo, né? Fundamentos 2012, e na página 51 a 53. Aí vocês tinham que responder a primeira perguntinha ali, que era, olha lá, ó. Qual é a profissão de Pedro Boné? Eu coloquei carteiro. Muito bem! Pedro Boné, ele era carteiro. Quem colocou aí carteiro deu certinho. Muito bem. A segunda perguntinha era a seguinte. Nesse trecho da história, o que Pedro Boné precisava fazer? O que ele tinha que fazer, quarto ano? Entregar uma carta? Ótimo, entregar uma carta. Para quem que ele tinha que entregar uma carta? Para Luciana. Para a Luciana. Então, vocês têm que colocar ali. Pedro Boné precisava entregar uma carta, né? Para a Luciana. O próprio eu coloquei, ele precisava entregar uma carta para a Luciana. Ótimo, não tem problema. Tá certinho. Porque ele se refere aí ao Pedro Boné, né? O Pedro Henrique está fazendo a correção certinho, Pedro Henrique? Depois, vocês tinham a número 4. Quem Pedro Boné encontrou no prédio, do Cambuci? Quem que ele encontrou? Uma senhora, Uma senhora. Qual era o nome dela? Lia. Como que ela era identificada lá? Lia. Não. A vovó Lia. A vovó Lia, isso. Ela era identificada ali, que ela, na verdade ela era remetente, né? O remetente ali. A vovó. E para quem era aquela carta ali? Quem era o destinatário? Quem que escreveu? Para quem que era a carta? A vovó Lia era o remetente, ela que escreveu. E para quem que ela escreveu a carta? Para a Luciana. Para a Luciana, muito bem. Então, ele encontrou tanto a remetente, que é a vovó Lia lá, e também encontrou a destinatária aí da carta, né? Que no caso era a neta dela, a Luciana. Muito bem. Show, galera. Eu coloquei assim, ó, a vovó Lia e a Luciana. Isso, a vovó Lia e a Luciana. Muito bem. Depois, vocês tinham lá na outra página, ok? Lá na outra página, vocês tinham lá assim, ó. Discurso direto e indireto. Posso colocar lá? Pode. Ok. Pode, prof. Lá na outra página, vocês tinham lá, ó, discurso direto, quando os fatos e acontecimentos são apresentados aí pela voz do narrador, né? O narrador está fazendo aí o discurso, né? Na terceira pessoa. E o discurso indireto, quando a fala aparece na voz do próprio personagem. O próprio nome já diz discurso indireto. Isso. E discurso direto. Isso, direto é que está tendo aí uma conversa, um diálogo entre os dois, né? A presença das aspas, dos travessões, os verbos aí na primeira pessoa. E o discurso indireto é o narrador que faz, né? Ele está contando o que está acontecendo. Então, vocês tinham, quarto ano, esse trechinho aí, ó. Olha lá. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Surpresa para todo mundo. Só você ficou sabendo? Quando recebeu minha carta, não é minha linda netinha? E sapecou-lhe 2 beijos. Quer dizer que a vozinha lá, a avó, deu 2 beijinhos na neta, né? Aí vocês tinham que responder lá, ó. De quem é a fala no trecho apresentado? Da avó Lia. Da avó, isso mesmo, da avó Lia, que é a avó de quem? Aí qual é o nome da menina? Da Luciana. Muito bem. A fala aí é da avó de Luciana, da avó Lia. Muito bem. O trecho apresenta o discurso direto ou indireto? Discurso direto? Direto. Por quê? Porque há a presença do travessão e olha aqui, ó, né? O verbo, né?
indicando, né? A vozinha ali falando para ela, ó. Muito bem, discurso direto. Então, eu coloquei assim, ó. A fala é da vovó de Luciana. Ótimo, A vó muito de bem. Luciana, vovózia. Isso, muito bem. Depois vocês tinham lá, ó, analise as frases e assinale. Então, vocês tinham que assinalar, ó. O D para o discurso direto e I para o discurso indireto, ok? Vocês tinham duas frases. Então, a prof vai ler a primeira. Olha lá, vocês vão ver. Direto. Sem muita convicção, mas achando que talvez pudesse encontrar ajuda, perguntou se ela não conhecia alguma Luciana nesse prédio. Discurso direto ou indireto? Indireto, muito bem. Então, vocês tinham que colocar aí, ó, o izinho. E a outra frase, então? Puxa, escrevi esta carta em abril. Que correio demorado. Eu sempre digo para sua mãe que é mais rápido levar as notícias pessoalmente. Que tipo de discurso que é? Discurso direto. Discurso direto, ali é uma conversa. Então, vocês tinham que colocar a letrinha D, ok? Depois, vocês tinham lá a outra. Olha lá, ó, a número 7. Reescreva as frases a seguir, transformando-o em discurso indireto, transformando-as, né, as frases aí em discurso indireto. Então, vocês têm ali, ó, a frase no discurso direto, vocês tinham que reescrever, né, colocar aí na fala do narrador. Como que ficou a primeira? Olha lá, ó. É o que faz com minha carta na mão? Ainda ajuntou a senhora. Como é que ficaria ali essa frase? O que vocês fizeram? Alguém quer falar? Ô, Pro, eu não fiz a tarefa, eu tô fazendo tudo agora, então não sei. Ah, tá. Como que ficaria ali? A senhora, quem que fez a pergunta ali? A senhora, não foi a senhora? Olha lá, ó. A senhora perguntou, então eu vou começar com ela. Então, a senhora perguntou o que estava fazendo com a sua carta na mão. Né? Então, ali é uma pergunta. Calma. Mas eu preciso colocar outra versão? Não, porque é a fala do discurso indireto. Tá. Então, não tem a fala, não tem o travessão. Né? Então, a senhora perguntou o que ele estava fazendo com a carta na mão. E a outra frase, gente, como que ficou? Acho que não sabia, não, disse Pedro. Como que ficaria essa frase? Alguém quer falar sua resposta? Como que ficaria? Ela achou que não sabia, não. Mas é ela ali? Quem é? Ele achou que não sabia, não. O Pedro, né? Então, Pedro disse que ele falou para quem? Ele falou para alguém. Quem é esse alguém ali? A menina, né? Então, Pedro disse para a menina que não sabia não, né? Sobre a chegada ali da avó, né? Pedro, no caso, era o carteiro, né? O Pedro não sabia que a avó ia chegar naquele exato momento. Ó, então, uma das sugestões, né? Alguém gostaria de falar aí a sua resposta para ver se ficou certa? Você também, eu não fiz a tarefa. Não? É porque daí era para amanhã, né? Hoje mudou o horário, mas não tem problema. É só vocês conferirem aí, ok? Certo? Eu também não, é porque o horário não estava agendado. O horário não estava agendado para hoje, não tem problema, tá? Então, só confiram aí a tarefinha. Então, olha só. Nós vamos fazer uma atividade lá na outra página. Olha só. Então, vamos lá. Terminaram aí de copiar? Calma. Ô, Prof, tu pode bater uma foto ali da página 7, porque eu tava vendo aqui o negócio do meu avô, eu não consegui copiar 7 da página Bato 7. sim. Bato sim. Então, olha só. Na outra, ó,
Então, a professora vai ler esse trechinho aqui e nós vamos fazer juntos, ok? Então, olha lá, ó. Releia esse trecho. Acho que não sabia, não, disse Pedro, enquanto as duas se perguntavam mutuamente. Quem é ele? Olha lá, deixa eu colocar um pouquinho mais, um pouquinho. Então, o que vocês tinham que colocar ali na frase? Olha lá, os verbos de elocução nesse trecho são... Quais são eles, os verbos de elocução? Os verbos, qual é a fala do narrador? Eles estão aqui, ó. Ó, essas partes aqui, ó. Deixa eu colocar para baixo. Aqui, ó. Essas partes que está destacada ali são os verbos, é a fala do narrador. A professora gostaria que vocês identificassem qual é o verbo de elocução. Quais são eles? Tem 2 aí. Quais são eles? Qual é o verbo de elocução? Qual é o verbo que está indicando aí a fala do personagem? Disse Pedro? Disse, muito bem. Então, um é disse. E qual é o outro verbo? O outro é... Onde que tem outro verbo lá? Não, pera. Você perguntava se... Aqui, ó. Perguntavam. O se é um pronome oblíquo, né? Então, um verbo é disse e o outro, qual é, José? Se. Perguntavam. Perguntava? Ai, desculpa. Isso, você confundiu, mas tá certinho, você falou antes, né? Certinho. Então, ali nós temos 2 verbos. Então, o primeiro verbo, ó, o primeiro verbo é disse, ó, disse Pedro. Quem que fez essa fala aqui? O narrador. Então, o verbo de elocução é o verbo que está na fala do narrador. E o que mais que o narrador falou? Qual foi outro verbo? Perguntavam mutuamente, ó. Então, eu só vou colocar o verbo que está na fala do narrador, ok? Então, na outra atividade, diz assim, ó. Leia as frases a seguir e complete com os verbos de elocução. Então, ali diz, ó, os gabaritos, né, podem ser aí diferentes na resposta, dependendo do verbo que vocês vão colocar. Então, vamos lá. Na letra A, eu quero café com leite. Disse. Disse quem? Disse o cliente. Muito bem, Laura. Disse o cliente. Então, vocês vão colocar... ou disse ou pediu, né? Pode colocar aí como sugestão. Disse ou pediu o cliente. Quantos anos você tem? Perguntou a professora. Perguntou a professora. Muito bem. A outra, vamos lá, que vocês estão craque. Por favor, compre esse ingresso. Disse o amigo. Falou o amigo. Falou o amigo. Falou, né, prof? Implorou o amigo. Pediu o amigo. Também pode ser. Aqui veio como sugestão implorou. Mas pode ser disse, falou, pediu. Tá? A outra. Faça logo sua tarefa de casa. Disse o pai. Disse o Mandou pai. o pai. Mandou o pai. Mandou o pai. Mandou, Exigiu o pai. Exclamou o pai? Exclamou o pai, pode. Ó, exigiu, exclamou, pediu, solicitou, né? São verbos aí que estão dando, né? Que estão fazendo pedidos. Eu coloquei né? mandou porque faz mais sentido pro pai. Também né, pode ser. Mandou o pai. A outra. Vamos jantar fora no sábado? Perguntou a avó. Vamos, ó, ali a avó alguém está fazendo alguma coisa, ó. Vamos jantar fora no sábado? Perguntou a avó, porque tem ponto de interrogação. Perguntou. Ou a avó Exatamente. também pode ter feito o quê? Um convite. Como é que ficaria? Se a avó fizesse um convite? Convidou. Então fica mais adequado aí, convidou, né? Convidou a avó. Ou também falou a avó, né? Ou perguntou a avó. Eu coloquei perguntou a avó, tá? Ótimo. Depois na F, vamos lá, ó. Quem empresta seus lápis de cor?
Perguntou o amigo. Perguntou, pediu, disse. Aí o amigo suplicou. Suplicou quer dizer pediu, né? Tem o mesmo sentido. E a última? Estão conseguindo Traga fazer? a chave do carro. Como é que ficou? Sim, traga minha chave do carro. Disse a mãe. Pediu. Disse a mãe, pediu a mãe, ordenou a mãe, solicitou, Eu também exclamou, tá? exclamou também pode, pediu. Ó. Ok. Vamos fazer aqui. Então, a tarefinha de vocês, quarto ano, é lá na última questão, na página 10. Onde vocês... Já vai acabar, amor. Tão boa, né? Nossa, que rápido. Rápido, né? Pro, eu pensei que ainda ia ser 3h15, 3h20. É, que vocês estão aí participando, daí passa bem rapidinho. Então, olha só. A tarefinha de vocês, quarto ano, é lá no material de apoio. Oba! Vão utilizar aí o material de apoio. Vocês vão pegar lá no material de apoio. Cuidado para destacar no material de apoio que tem duas atividades. Uma da página 8 e outra da página 25. Então, vocês vão destacar só referente à página 8, ok? Certo? Sim. A página 25 vocês vão deixar ali para a próxima atividade. Então, o que vocês vão fazer nessa página, nessa atividade? Destaque o diálogo do material de apoio e cole-o a seguir na sequência correta. Depois, identifique os verbos de elocução das frases. Então, vocês vão observar que vocês vão ter 4 retângulozinhos ali. E vocês vão colar o diálogo, aquela conversa ali, tá? Qual é a primeira parte, qual é o início, o meio e ali o fim daquele diálogo. E destacar, façam com lápis de escrever, qual é o verbo de elocução, que é o verbo que está aí na fala do narrador. Ok? Onde vocês vão colar? Aqui, ó. Então, não precisa escrever, vocês só vão colar aqui nesse espaço. Certo? Eu não entendi muito. Você vai pegar o seu material de apoio, ó. Esses 4 aqui, ó. Estão vendo aí? Sim, tá aqui. Ok? Então, vocês vão observar ali qual é a fala do narrador e qual é a fala do personagem. E vão fazer a sequência. Ah, tá. Porque eu amo essa piada aqui. É? Ok. Certo? Ah, então é fácil. Já posso fazer agora. Pode fazer. Essa é a É tarefinha só para colocar vocês. no lugar certo, né, Pro? Só colocar no lugar certo. Ok? Ah, certo. Então,